Vamos para a próxima. A prévia da inflação de dezembro foi de 0,4%, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. O índice teve uma aceleração de 0,07 ponto percentual em relação a novembro, quando teve alta de 0,33%. Em dezembro de 2022, a prévia foi de 0,52%. Com os resultados, o índice acumulou 4,72% na janela de 12 meses. Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 7 tiveram alta na prévia de dezembro. O principal impacto veio de transportes, com ganho de 0,77% no mês. Eu quero começar com você, Mônica, porque a gente teve uma inflação abaixo do esperado. A expectativa era de a gente ter uma inflação muito maior. E a gente está fechando o ano aí em 12 meses, em resumo, com 4,7% de inflação. É um número positivo, em especial se comparado a outros períodos que já vivemos, aos vizinhos irmãos argentinos. A que se deve essa inflação baixa? Ao governo ou ao Banco Central? A gente já começa, insuflando o conflito entre governo e Banco Central. Se deve justamente ao trabalho de ambos, que estão alinhados, comendo churrasco juntos e trabalhando no sentido certo, na direção certa. E o principal, inspirando confiança no mercado, inspirando confiança. As pessoas estão voltando a acreditar. E a hora que isso acontece, desacelera, o terror passa e aí a gente começa a ver resultados positivos de uma inflação que ficou abaixo do esperado. É uma boa notícia. E aí, Diego? A Mônica é muito gentil, ela é uma conciliadora. Olha, palmas para o presidente do Banco Central, para o Campos Neto, que não cedeu à pressão, não cedeu às ofensas, inclusive pessoais, que recebeu de membros desse governo e não permitiu que se fizesse política com a taxa de juros. Porque foi justamente essa gestão comprometida, uma gestão pragmática do Banco Central, que evitou que a inflação disparasse. Porque mexer na taxa de juros na canetada tem como principal resultado a inflação. Então, se nós temos hoje um resultado melhor que o esperado, 0 para o governo, que realmente não fez nada para que esse resultado aconteça, e 10 lá para o nosso presidente do Banco Central, que não cedeu à pressão do governo Lula e não reduziu a taxa de juros para fazer política, fez de uma forma pragmática. Mas vale lembrar que o fato de não ter feito nada já é uma boa coisa, deixou trabalhar. Poxa, é o princípio do liberalismo, né? Tinha muito medo do que ele podia fazer, não fizeram. Aprovaram a reforma fiscal, aprovaram coisas importantes, estão aí acontecendo as privatizações. Então, às vezes, não atrapalhar já é uma grande ajuda. Ô Davi, essa questão do Banco Central, que é o responsável por manter o valor da moeda, né, e, portanto, combater pressão inflacionária e inflação e tal, isso passa também por uma relação que foi se afinando ao longo de 2023, né? A gente teve um começo muito conflituoso, conturbado, acusações, enfim, e no meio do caminho, aparentemente, houve ali uma harmonia intermediado exatamente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que aproximou o Lula com o Campos Neto. Isso aí é um ponto para o ministro da Fazenda? Eu acho que nesse ponto, sim, ele desempenhou um papel político importante, porque havia um conflito terrível, né? Pelo menos no começo do governo Lula, acusações muito graves, né? Chegaram até ao ponto de ofensas pessoais dirigidas ao presidente do Banco Central, que para mim desempenhou um papel extraordinário no controle da inflação, né? E o Haddad realmente teve esse ponto positivo na construção política dessa ponte, né? Entre Lula e Campos Neto. Eu só coloco uma dúvida, assim, sabe? Mais uma dúvida mesmo, não sou economista, né? Tô lá indo no supermercado todo dia não, uma vez na semana. Essa inflação é inflação real mesmo, gente? É a inflação que dói no bolso do trabalhador? É ela mesmo? É 4,74 mesmo? Eu fico perguntando isso porque a gente vê em rede social, a gente vê no supermercado, a gente vê o cara, pô, o arroz subiu não sei quanto, o feijão não subiu, quer dizer, a inflação que dói no bolso do trabalhador é essa? De 4, eu não estou colocando em dúvida o número, não. Estou colocando aqui mais um ponto para discussão mesmo. Essa inflação é inflação real? É aquela que dói no bolso do trabalhador mesmo? Daquele que vai lá no supermercado com salário mínimo, 2, né? Fazer a compra dele do mês. E aí, Felipe Monteiro, a inflação de 4,7 dói no bolso do trabalhador? Toda inflação dói, né, no bolso do trabalhador, mas é bom lembrar que nós estamos vivendo um mundo que tem, por regra, taxa de juros alta e inflação alta. Infelizmente, o mundo, hoje em dia, é assim. E o Brasil, com uma inflação de 4,72%, é uma das menores taxas de inflação do mundo atual. Não é? Então, realmente, você vê que é uma notícia boa. E o que eu acho interessante, eu vejo a deferência da direita para o presidente do Banco Central, o Campos Neto,
Mas é bom lembrar que esse ano, que é o último ano dele, foi o primeiro ano que ele atingiu a meta de inflação. Ou seja, os últimos 3 anos que se passaram, o Banco Central falhou completamente em buscar a meta de inflação, que com aquele plus que tem, aquele máximo que tem, é 6,5%. Ou seja, com toda certeza, o parabéns não pode ir só para o Campos Neto. E aí eu falo uma coisa que eu acho interessante colocar aqui. O banqueiro do Banco Central do mundo todo sempre busca inflação na meta e desenvolvimento econômico. No Brasil, infelizmente, por conta do nosso histórico passado de inflação alta, não é? O Banco Central só busca a taxa de inflação baixa e taxa de inflação na meta. Isso é um erro, é um equívoco total. Né? Mônica, não dá para concordar com isso. Eu quero te ouvir a respeito dessa afirmação do Felipe. A primeira vez que o Banco Central, o Campos Neto, conseguiu manter a meta da inflação, né? Nos últimos anos não conseguiu, mas a gente tem um detalhe que diferencia este ano dos outros anos, que é um fator determinante para a inflação, que é o preço do combustível. Sim. O preço do diesel, principalmente, que é o que transporta os alimentos, maior fatia na base de cálculo da inflação. Esse governo mudou a política de preço da Petrobras, saiu da paridade com os preços internacionais e mudou para um sistema que eu, particularmente, até agora não entendi, não sei exatamente qual é a base de cálculo. A brasileira. De vez em quando a gente vê falando que vai subir, vai abaixar, mas não sei com base exatamente em quê. Tem a ver com essa mudança de preços da política da Petrobras? E a última vez que a gente viu isso, os anos seguintes não foram tão positivos para a empresa, né? Eu estou vendo o Diego ali nervoso para responder, mas certamente que tem, né? A gente sabe que o Brasil é um país onde o transporte de todas as mercadorias é feito de forma rodoviária. Está mais do que na hora da gente mudar isso e começar a olhar para outras formas aí da gente ir com a produção. Mas o efeito é direto e certamente essa mudança aí de cálculo fez diferença. Fala, Diego, você quer falar? Não, certamente. É óbvio que você muda todos os fatores da equação, você vai ter um resultado diferente. O preço do diesel, como você colocou, Koba, é um fator determinante para que a gente atinja a meta inflacionária. E quando você tem a possibilidade de colocar debaixo da caneta da conveniência política a alteração do valor dos combustíveis, é o que nós estamos vendo agora. O Haddad anunciar que vai reonerar o óleo diesel, mas que mesmo assim não vai ter aumento. Olha, como assim? Se não vai ter aumento é porque, ou de um lado, não vai ocorrer a reoneração, ou se de outro, algum político, por conveniência, para não esbarrar na impopularidade que causa o aumento de preços dos combustíveis, vai lá, na canetada, baixar os valores. E como você disse, isso é o futuro repetindo o que nós já vimos no passado. A maior crise econômica brasileira, desde a redemocratização, ocorreu justamente porque um governo de esquerda tentou interferir nos preços praticados pela Petrobras. A paridade internacional é o que é praticado no mundo todo. E é o que deveria ser praticado aqui, porque não existe essa falácia que o Brasil é autossuficiente em combustível. O Brasil importa combustível refinado e quando ele importa, ele está pagando o PPI lá fora. Nós estamos tirando dinheiro do contribuinte mais uma vez para subsidiar preço de combustível para os políticos do PT fazerem política. Então isso vai trazer, enfim, prejuízos enormes para os cofres públicos. Fala, Felipe Monteiro. A direita, o liberaloide. Essa história a gente já conhece, PP. Ao invés de você tentar buscar uma logística nacional própria para reduzir o custo do diesel, o custo da gasolina, como, por exemplo, criar uma indústria de refino, por exemplo, ele vem falar que não dá para você lutar contra isso, porque o Brasil importa gasolina refinada de fora. Pelo amor de Deus, vamos pensar de forma a desenvolver a economia do Brasil. Eu queria você de ministro para fazer isso. Não essas questões assim periféricas. E outro ponto que você esquece é que o preço do petróleo no mundo vem caindo. Não, ao contrário. Eu disse aqui há pouco. As obras do PAC que garantiriam a infraestrutura do país estão sendo cortadas, o orçamento cortado. Cara, a obra do PAC não significa nada. O Brasil precisa de infraestrutura para refinar petróleo. Aí nós concordamos, é um projeto péssimo. Outra experiência ruim que nós já conhecemos. A questão é a seguinte, Diego. O preço do petróleo bruto tem caído. Logo, permite o governo voltar à reoneração do diesel sem aumentar o preço do diesel. E tem um fator importante. Quando você vê a composição do diesel, parte do diesel é o biodiesel, que é o combustível feito no Brasil de forma natural. Ou seja, é muito mais interessante para o governo, talvez aumentar a taxa de 12% para 15% do biodiesel, diminuir o valor do diesel final e investir numa indústria verde. Ou seja, a política pública de qualidade se faz pensando em todos os aspectos. Fica a dica para o nosso governo aqui, do PP.